Olá, tudo bem? Estamos diante de mais uma aula. E na nossa aula de hoje, a gente vai começar em Mateus, capítulo 6, no versículo 30. E o tema da nossa aula de hoje é pequena fé. A partir do versículo 30, que diz o seguinte: Se Deus veste assim as ervas do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Então, nas nossas aulas passadas, a gente viu muitas coisas que são tesouros terrenos, tesouros no céu, tesouros na terra. A gente viu em uma aula o quanto que o pecado distorce tudo quanto no quesito do próprio homem, do seu ser, a sua visão, tudo, a essência do homem. O pecado distorce tudo. A gente viu sobre a insensatez da ansiedade e vimos sobre Jesus apontando o problema da ansiedade usando como uma, vamos dizer assim, uma afirmação, usando como um complemento para defender o ponto dele, as aves e os lírios. Só que tem um detalhe, que muitas das vezes ou a gente passa despercebido ou a gente lê, mas a gente pensa que não é tanta coisa assim. A gente lê e pensa, pequena fé. Pois é. Porque se a gente lê todo o versículo, ele está integrado, mas tem um significado muito poderoso. Olha o que Jesus está falando. Ele está falando dos lírios. Se Deus veste assim as ervas do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Quando Jesus aponta dizendo homens de pequena fé, ele está querendo chegar numa afirmação extremamente poderosa e muito significativa para nós cristãos. A pergunta central dessa aula, com a qual vamos tentar responder, é: o que Jesus quis dizer com pequena fé? O que essa pequeniníssima frase quer dizer para nós? Homens de pequena fé. O que é pequena fé? Então, primeiro ponto importante para a gente citar nessa aula. Jesus, ele não está apenas condenando a preocupação. Como assim? Não apenas. Quer dizer que ele condena a preocupação? Sim, ele condena a preocupação. Mas não só isso. Ele está te mostrando para nós a raiz dela. Quando ele fala homens de pequena fé, ele está mostrando a sua raiz, o que causa ela, o motivo, tudo nessa pequena frase. Em última análise, se a gente for fundo, trabalhar fundo, toda ansiedade excessiva revela pequena fé. Como assim? Como que isso funciona? Nós vivemos num mundo, numa sociedade extremamente ansiosa. Como a gente já sabe, nós vivemos no século, falamos assim, no século da ansiedade, onde a ansiedade ela está cada vez mais ansiosa e ansiosa, desenvolvendo mais ansiedade, transtornos, doenças, remédios e tratamentos e antidepressivos, e o mundo está dopado disso. Estamos nessa era. E Jesus, ele justamente quer falar sobre isso. É sobre isso que ele está falando. Ele está dizendo, olha, existe sim problemas psicológicos, existe sim problemas da mente,
Existem diversos fatores, sim, físicos, mentais, sociológicos, fisiológicos, neurais e muitas outras coisas. Tudo isso existe. Jesus não está negando essas coisas. Mas ele está querendo mostrar algo crucial para a gente. Independente da sua situação, da minha situação, se a gente for fundo, mas muito fundo nessa investigação, a gente vai ver que toda a ansiedade que a gente tem, toda, revela uma fé pequena. Muito pequena. Então, para a gente começar essa aula, bem, a gente já vai começando desmentindo uma coisa. O que Jesus não quis dizer aqui? Primeira coisa, ele não quis dizer que o fato de você sofrer com problemas de ansiedade é que você está condenado. Jesus não quis dizer isso. Ele está criticando e ele está condenando aqui o problema da pequena fé. E ele está dizendo, na verdade, ele está nos alertando, dizendo, olha, a ansiedade, ela tem uma raiz muito profunda. Muito profunda. E tem a ver com a sua fé. Tem a ver com a sua fé. Então, isso não é uma condenação, antes de qualquer outra coisa. E segundo, isso, em nenhuma circunstância, Jesus está dizendo que você não tem fé. Porque muitas pessoas já associam esse versículo dizendo, a pequena fé é uma pessoa que praticamente não tem fé. Quem disse isso? Existe uma diferença muito significativa entre eu falar para você que você não tem fé ou dizer que você tem pequena fé. Eu estou dizendo, você tem fé, mas ela é pequena. E isso é um ponto fundamental dessa aula. Eu já entrei em discussão, particularmente, onde eu cheguei a comentar para pessoas que uma determinada passagem bíblica foi destinada só para os cristãos. Aí o pessoal que ouviu isso de mim não gostou. Acharam isso uma hipocrisia. Mas o negócio é que a Bíblia, ela é assim. Não que a Bíblia inteira foi feita, mas vamos citar um exemplo em particular. Essa passagem foi feita unicamente e exclusivamente para quem é cristão. E só para os cristãos. Essa passagem nunca vai valer para um incrédulo, para uma pessoa que não vai à igreja. Nunca vai valer para um pagão. Nunca. Porque Jesus não está falando isso para eles. Jesus não está criticando, vocês pagãos, vocês têm pequena fé. Porque, primeiro, pagão nem tem fé. Praticamente as pessoas já não acreditam, já não têm a fé. Então Jesus não está falando deles. Jesus está falando de mim e de você. De nós aqui. Ele está falando isso para nós. Vocês têm pequena fé. E isso só mostra que, querendo ou não, nós como cristãos, muitas das vezes, a gente age de forma errada. Porque quando Jesus falou essa passagem, ele estava falando com homens que creram nele, com os discípulos. Jesus passou essa mensagem para homens que eram capazes de dizer, Pai nosso que estás no céu. É para esses homens que ele passou essa mensagem. E a própria expressão vosso Pai celestial comprova isso. A própria palavra expressa isso. Jesus fala no versículo 32 e 33. Pois os pagãos é que correm atrás destas coisas,
Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Ou seja, só quem é filho pode chamar Deus de pai. Você não vai chamar um outro homem da rua de pai, não vai? Pois é. Então só quem pode chamar Deus de pai são seus filhos. Jesus está ensinando seus filhos. Romanos 8 fala exatamente sobre isso. Então, se atente. Se atente. Então, pequena fé. Quando a gente fala de pequena fé, a gente entra já num contexto mais diferenciado. O que Jesus quis dizer com pequena fé? Vamos entender agora. O que Jesus quis dizer? Não é inexistência da fé, como a gente viu. Certo? Jesus ele já está apontando. É insuficiência. Insuficiência. É inadequação. É limitação da fé. Então, como a gente viu, Gálatas 4:6 fecha esse tópico da aula. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês. E ele clama, Abba, Pai. Grande, esplendoroso. Isso. Essa clamação aqui que Paulo cita. Lindo. Agora, vamos lá. Entendemos mais ou menos o que não é pequena fé, certo? Antes da gente entender ainda o que é a pequena fé, vamos fazer o inverso. Vamos já ver de cara o perigo de ter pequena fé. Porque os perigos não são pequenos, não. Como diz, a fé é pequena, mas os perigos não são pequenos. Primeiro ponto do perigo de ter pequena fé. A pequena fé furta muito de si mesmo o que a pessoa tem. Como assim? Significa que a pequena fé, ela vai furtar muito do que você é. Ela vai furtar sua alegria, vai furtar sua paz, vai furtar seu descanso, sua consolação, sua segurança. E além disso, ela vai te deixar muito, muito mais vulnerável e muito mais disposto a ter problemas de ansiedade, preocupações, apreensões, inseguranças, perturbações e mais. Eu garanto uma coisa, e isso é garantido. Um crente, excessivamente preocupado, só está revelando o quão pequena fé ele tem. Então, nós, naturalmente, como crentes, deveríamos desejar fé. A gente já tira por aí. Já percebe o quanto a nossa fé é pequena a partir do momento que a gente faz a seguinte pergunta: quando foi a última vez que você pediu para Deus para que você tenha mais fé? Quando foi a última vez que você chegou para Deus e falou: Pai, me dê fé, me dê mais fé?
Quando foi a última vez que você pediu mais profundidade com o Pai? Então, e não só isso. Quando foi a última vez que você aplicou sua fé? Querendo ou não, esse problema mínimo, que é pequena fé, é muito maior do que parece. O que é pequena fé? Vamos primeiro ver uma definição geral do que é pequena fé. Pequena fé é uma fé confinada apenas a certa esfera da vida. O que isso significa? O negócio da fé pequena não é que a pessoa ela não crê. Ela crê em Deus. Ela sabe que Deus existe. Ela tem certeza disso. Não se engane, ela tem certeza que Deus existe. Ela crê na salvação. Ela crê que ela está salva. Esse crente praticamente já sabe que vai ser salvo. Então qual que é o problema? É que é só isso. É só isso que a pessoa tem. A pessoa ela crê na salvação. Ela tem a crença da salvação, mas a fé dela só se restringe a isso. Ou seja, não é uma pessoa que vive pela fé. Ela crê na vida eterna, ela crê no perdão de Deus, ela crê na sua cruz, ela crê na salvação. Mas é só isso. Não passa disso. Ela não crê no amanhã. Ela não crê na provisão de Deus. Ela não crê no que Deus pode fazer. Ela não aplica a fé no diário dela. Mas isso é um termo ainda geral. Romanos 1, versículo 17, está escrito: o justo viverá pela fé. E quando ele fala viverá pela fé, não é, eu vou viver de fé, eu vou viver de oração. Não preciso fazer nada, como a gente viu, né? Mas o que é viver pela fé? Significa que nós, como cristãos, não só devemos crer na salvação. A gente tem fé na salvação? Beleza. Jesus não está questionando isso. O que ele está dizendo é, tudo bem, você crê na salvação, você vai ser salvo. Vocês são meus filhos. Beleza, vocês já estão salvos. Mas e aí? Vai ficar por isso? Não vai aplicar na tua vida diária o que você aprende na palavra, não? Então, é um confronto muito grande que Jesus está nos trazendo aqui. Ele está mostrando o quanto a nossa fé, na verdade, ela é muito, muito limitada. Homens de pequena fé são os homens que tendem a separar a vida espiritual da vida diária. É triste falando dessa forma, mas é uma realidade em muitos casos. Incluindo, nós podemos estar nessa malha. A vida espiritual e a vida diária, uma coisa não se separa. É junto. É praticamente como se eu dissesse, não, na igreja eu vou ser santo. Na igreja é um momento de pensar na palavra e tal, quando eu for para minha célula. Agora, quando eu vou para minha vida comum, é outra coisa. Tipo assim, não, aí é outra história e tal. E aí? Fé só se aplica na igreja? E isso é uma falácia bem grande. E não tem uma falácia pior
do que pensar que o evangelho se vale apenas em âmbito de igreja. Mas, vamos lá, não para por aí. Próximo ponto. A pequena fé é aquela fé que não se apodera das promessas de Deus. Gente, o que é a pequena fé? É quando uma pessoa, ela pega uma promessa de Deus e se centraliza naquilo e esquece o resto. Ah, porque Deus me prometeu isso, me prometeu vitória. Legal? E o resto? Acaba que a gente tende por ver, focar em certas coisas da Bíblia, promessas, certas promessas, e ignora todas as outras. Gente, entenda uma coisa. Muitas pessoas creem em Cristo. Como Jesus está dizendo, vocês têm fé. Mas ao mesmo tempo, vocês não creem em minhas promessas. Aí talvez você fale, ah não, Lucas, eu creio sim nas promessas de Cristo, eu creio, eu tenho fé que as promessas dele vão se cumprir. Beleza. Vou fazer uma pergunta. Cita para mim pelo menos 5 promessas de Deus. Ou melhor, você sabe quais são as promessas de Deus para as nossas vidas? Sabe? A Bíblia tá repleta de promessas de Deus para as nossas vidas, gente. É muita promessa. Muita, mas muita promessa. Quantas delas você sabe? E a gente acaba por não crer. A gente fica preocupado que a gente não vai ter o que comer, o que beber, que a gente vai passar necessidade. Cadê Mateus 6:26? Vosso Pai Celeste vos sustenta. Você não crê? Tá ansioso por quê? Cadê Mateus 6:25? Não andeis ansiosos. Vinde a mim, Mateus 11:28. Vinde a mim os que estão cansados e oprimidos. Você não crê? E a gente acaba por ver um bando de pessoas, crentes, segurando para si o próprio fardo, se martirizando, se deteriorando por dentro, se destruindo, tentando segurar esse monte de fardo, esse monte de peso. Aí eu te pergunto, ué, cadê o papo de vinde a mim os que estão cansados e oprimidos? Não acredita? Pois é. Aí fica guardando o fardo pra quê? Aí fica aí se martirizando de ansiedade e preocupação. E cadê? Jesus está dizendo, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. O problema é que a gente não escuta, a gente não liga, a gente não crê. Pequena fé. E a gente para pensar, nossa, o quanto que a nossa fé é pequena. Eu mesmo falo isso para mim, nossa, o quanto que a minha fé ainda é pequena, Pai. A Bíblia está repleta de promessas. Repleta. Então se faça essa pergunta.
Quantas, pelo menos, dessas promessas você conhece? Quantas? E você acredita em todas elas? Pois é. Então, que a gente reflita sobre isso. Porque isso só revela também uma coisa muito dura. A ansiedade, ela traz um problema muito grande. A ansiedade, na verdade, ela revela um problema muito grande. Primeiro problema, você não lê a Bíblia. Ah, por quê? Porque eu fiz essa pergunta e talvez você pense, puxa, eu quase não conheço nenhuma promessa. Claro, não lê? Como que vai conhecer? Ou o caso de pessoas que até lê, mas leem mecanicamente. Não podemos ler a palavra mecanicamente, gente. Seguinte, o que é ler mecanicamente? Como é que é o ler mecanicamente? Eu leio a palavra, até raciocino, entendo, fecho a Bíblia e não vivo nada do que li. Isso é ler mecanicamente. Eu li por ler, mas não apliquei aquilo que eu li na minha vida. Isso acontece também. Não pense que só porque você lê a Bíblia, agora, então se pergunte também. Ah, eu leio a Bíblia, ok. Mas você lê e aplica ou você só lê? Se você só lê, pequena fé. Então, é incrível. E esse exemplo de Mateus 11:28 é um exemplo que muito me tocou, que é um versículo que, para mim, particularmente, sempre foi muito importante. E hoje eu vejo todas as épocas, todos os períodos que eu vivi esmagado em minhas próprias ansiedades, pensamentos, tentando carregar tudo sozinho, enquanto Cristo só deu um comando: vinde a mim. Você está cansado? Vinde a mim. Mas eu não criei nele. Não tive fé. Mais uma promessa? João 7,37. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. E você nunca mais terá sede. Eu sou o pão da vida. Aquele que comer do meu pão nunca mais terá fome. Muitas promessas. Muitas. Mas não para por aí. Próximo ponto. Aprofundando ainda mais. A pequena fé é aquela fé que é controlada pelas circunstâncias. Circunstâncias? Como assim? Vamos fazer aqui uma definição mais analítica para entender melhor isso, mas de forma analítica. Basicamente, é eu permitir que as circunstâncias, os problemas, as emoções e as situações externas controlem o meu eu. Como assim? Significa que o crente acaba virando a vítima. E nisso que ele vira vítima, ele se torna a vítima das notícias, do ambiente, das dificuldades, dos sentimentos. Por quê? Porque o mundo em que estamos é um mundo problemático, é um ambiente problemático, o noticiário é problemático, as dificuldades são muitas, os sentimentos incontroláveis. Como lidar com tudo isso? Não tem como ter fé nesse mundo. Esse pensamento é problemático. Esse pensamento é muito problemático. O evangelho, na verdade, ele ensina completamente o contrário disso. O problema é que a gente vê muito cristão que pensa, ah, não, as dificuldades eu ignoro. Eu suporto as dificuldades. Entenda uma coisa.
Cristão que tem fé não é aquele cristão que suporta as dificuldades, que apresenta um certo senso de tudo bem, acontece. Não é aquela pessoa que consegue se controlar diante das afrontas, diante dos problemas, que consegue se conter diante de um ambiente. O que o cristão é? Romanos 5, versículo 3. É esse o caráter do cristão que tem fé. Esse é o caráter. Está escrito, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, pois sabemos que a tribulação produz perseverança. Em outras traduções, gloriamos-nos nas próprias tribulações, regozijamos. O crente, ele não só suporta a tribulação, ele se regozija na tribulação. O crente é como está escrito em Tiago 1, versículo 2. O crente, ele não suporta os problemas. Ele tende todo motivo de toda alegria, que está escrito alegria, por passardes por várias provações. O crente se alegra. Se alegra em que sentido? Que ele não sente dor? Que ele gosta de sofrer? Não, não nesse sentido. Ele se regozija, como está escrito em Romanos, porque ele sabe que as dificuldades vão trazer perseverança. Ele sabe que as dificuldades vêm porque esse mundo é difícil. Ele sabe, e aqui eu deixo muito claro aqui o que eu vou falar. O crente, ele se alegra. Sabe por que ele se alegra? Porque ele tem fé. A fé dele é grande, diferente da nossa. Por quê? Porque Deus tem uma promessa que muitas das vezes a gente esquece. Por este mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. É por isso que o crente se alegra. Porque o crente sabe que antes mesmo de ele passar por todas aquelas dificuldades, ele já sabia que as dificuldades iam vir. Porque ele já foi avisado. Eu sabia que a dificuldade ia vir. Jesus me avisou. Jesus disse, vós tereis aflições. Mas o que ele disse para mim? Tem de bom ânimo. Ele venceu o mundo. E por causa disso, o crente se regozija nas tribulações. Não lembrava dessa promessa? Pois é. Jesus, ele já estava dizendo aqui para nós. Então, o crente, e ainda no Sermão do Monte, como a gente viu lá no Mateus capítulo 5, a gente viu, regozijai-vos e exultai-vos quando vos perseguirem. O crente, ele não suporta só as tribulações, ele se regozija, permanece firme e diante das tribulações glorifica a Deus nelas. O crente tem bom ânimo. Por que o homem de pequena fé ele cai? Qual que é a dificuldade do homem de pequena fé se manter de pé? O autor do livro, ele usa uma palavra muito forte mesmo. Ele diz que é porque essa pessoa que tem pequena fé, esse crente de pequena fé, não pensa. Não é que ele de fato, literalmente não pensa. Não é isso que o Lloyd quer dizer. Não é que a pessoa de fato apaga os pensamentos, assim, não é isso. O que o Lloyd está querendo dizer aqui é o seguinte: a dificuldade inteira do homem de pequena fé é que ele não pensa. Significa que a sua mente
está comprometida. O que o Lloyd está dizendo é que você pensa, mas você não controla mais seus pensamentos. Tem algo controlando você. Ou seja, você mesmo, você não pensa. A gente, muitas das vezes, sem nem perceber, a gente passa por um círculo completamente vicioso de ansiedade e preocupação. Já parou para pensar nas vezes em que você deitou na sua cama e não conseguiu dormir? Sabe por quê? Porque você ficou lá, remoendo os pensamentos. Os pensamentos do que aconteceu no dia, do que aconteceu no dia anterior, do que pode acontecer amanhã. Aí você fica se remoendo, se repetindo os medos, tentando resolver na própria cabeça os problemas. E passa a noite assim. Isso não é pensar. Percebe? É a sua mente sendo controlada. Isso, na verdade, é justamente a ausência de pensamento. É justamente o momento em que você entra num cativeiro mental. A sua mente já não governa mais. Agora a sua mente é governada pelo medo, pela ansiedade, pela preocupação, pela emoção, pela apreensão e por muitos outros sentimentos que começam a rodar. Quantas noites será que nós não passamos ali naquele momento em que a gente deitou e começou a ficar remoendo um monte de pensamentos? Pois é. Então, Jesus, ele mesmo quer dizer para nós o seguinte: muitas das vezes a gente tende a pensar na Bíblia como algo místico ou até mesmo sentimental. Eu digo que não. A Bíblia ela é bem lógica mesmo. O que Jesus mandou você e eu fazermos? Versículo 19. Observai as aves do céu. Observai. No caso, é versículo 26, perdão. Versículo 26. Observai as aves do céu. Observai. Ou seja, o que Deus está dizendo aqui? O que Jesus está dizendo? Pense, olhe, pense, reflita, raciocine biblicamente. Então, a Bíblia, ela não é anti-intelectual. Pelo contrário, a fé cristã em nenhum momento ela é irracional. Ela é completamente racional. Ela não é puramente sentimentalista e ela não é uma passividade mística. Nós precisamos pensar, meditar, considerar e aplicar ela aqui no pensamento e aplica ela em verdade. Não para por aqui. Não para por aqui. A pequena fé é aquela fé que também não aceita as escrituras como elas realmente são. Muitos reinterpretam a Bíblia, muitos relativizam a Bíblia. Um exemplo claro disso é o exemplo do jovem rico, onde Jesus traz para nós uma passagem dizendo: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. Muitas pessoas tentaram relativizar, suavizar, dizendo, não, buraco de uma agulha eram os portões da cidade, que eram portões pequenos e tal.
e que os camelos tinham que passar meio que espremido e tal. Quando Jesus fala um buraco de uma agulha, de fato era um buraco de uma agulha. Na época, era um buraco maior do que a agulha que a gente tem hoje, mas ainda era um buraco desse tamanho, era pequeno. E era isso que Jesus estava falando. Jesus não estava suavizando nada, e Jesus nunca suavizou nada. O que Jesus está dizendo para nós? Vós tereis aflições. Vós serão perseguidos em meu nome. Se me perseguiram, acha que não vão perseguir vocês? Aquele que não negar a si mesmo não entrará no reino dos céus. Em nenhum momento Jesus está tentando suavizar nada. O problema é que a gente não quer aceitar isso. E a gente acaba por enfraquecer os textos bíblicos, a gente tende por limitar os textos bíblicos, a gente tenta pôr Deus numa caixinha onde a palavra ela se torna aquilo que a gente quer que ela seja. E haja desculpa para isso. Não, porque o Sermão do Monte foi direcionado para os apóstolos, não vale para os crentes de hoje. Porque isso era de outra época. O Antigo Testamento passou já, o Antigo Testamento, isso é de outra época. Isso não é para hoje. Se for por isso, que a gente cancele também os 10 mandamentos, porque é Antigo Testamento. Tudo que Cristo falou foi dito para mim e para você. Foi dito para os discípulos, para o povo e todo mundo que veio surgindo até nós e os nossos posteriores. Então devemos ler as Escrituras pessoalmente. O que é pessoalmente? Eu estou lendo isso daqui e isso daqui é direcionado para mim e para você. Nós somos cristãos, é para mim e para você. Se Cristo está combatendo algo, por exemplo, contra os fariseus, e aquilo existe em mim, então eu também sou um fariseu. Então Jesus está falando aquilo para mim. É para mim. Então a pequena fé é aquele crente que não aceita as escrituras totalmente como elas realmente são. E muitas são as dificuldades. Ixi, eu citei alguns exemplos aqui. A gente encontra todo tipo de pessoa que faz de tudo com a palavra do Senhor. De tudo. Interpreta como bem ela quer entender. E mais um ponto. Pequena fé é aquela fé que não compreende as implicações da salvação. Aqui, gente, queria que a gente entendesse uma coisa. Esse problema aqui já é bem mais sério. Bem mais sério. Crentes que dizem que creem na salvação, mas que não entendem o que é ser salvo. Você é um salvo. Se você é um salvo, naturalmente e logicamente, você teria que entender obrigatoriamente alguns pontos. Primeiro ponto, você é filho de Deus. Se você é salvo, é porque você é filho de Deus. João 1, versículo 12. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Romanos 8, versículo 16 a 17. Somos filhos de Deus, herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Efésios 1, versículo 5. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Isso muda tudo. Porque isso só mostra que nós temos uma grande dificuldade de a gente perceber quem nós somos. Paulo entendia muito bem isso. Quando ele orou aos Efésios, né?
o povo de Éfeso estava passando por dificuldade. E Paulo, ele fez uma oração. Olha só que Paulo orou. Efésios 1, versículo 18 a 19. Iluminando os olhos do vosso coração. Paulo estava orando para que os efésios entendessem, compreendessem, vissem, abrissem os olhos para ver o quê? A esperança, a herança que Deus tinha para eles, o poder de Deus, a posição que eles estavam, posições como filhos de Deus. Entender que eles foram recebidos por adoção. O que mais que a gente perde como lógico aqui? Jesus. Argumento citado lá em Romanos 8, versículo 32. Como que a gente não pensa nisso? Como que a gente não pensa nisso? Ser salvo não é qualquer coisa. Ser salvo significa que a gente está sendo levado para a casa do Pai. A gente não é só filho de Deus. A gente é amado por Deus. Você tem noção do que é ser amado por Deus? Romanos 8,32. Aquele que não poupou seu próprio filho por nós. Deus entregou o maior tesouro que ele tinha, que ele tem. Deus entregou aquilo que para ele era muito importante. Ele entregou por nós. Será que depois de entregar a coisa mais importante para ele, ele não vai nos ajudar com coisas menores? Com o que você vai comer, com o que você vai beber? Será que ele não vai cuidar dos pequenos detalhes da sua vida? Reflita nisso. E ainda mais, medite nos propósitos imutáveis de Deus. Deus, ele nos chamou, Efésios 1:4. Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Nós fomos eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Ele nos chamou, ele nos salvou, ele nos preserva. Ele nos escolheu desde um princípio da salvação, ele nos escolheu. E ele fez isso para quê? Para ver eu e você na cama se remoendo de preocupação e ansiedade porque a gente não confia nele. Então, reflita nisso. Reflita. Os heróis da fé entendiam muito bem isso. Quer entender fé? Lê Hebreus 11 inteiro. Ou pega um exemplo de Abraão. Importantíssimo. O quanto que a gente não entende o exemplo de Abraão. Uma vez perguntaram para mim, como pode um Deus, coisa ruim, assim, né? Falando assim, pediu para um pai matar o próprio filho. Aonde que isso é um Deus amoroso? Perguntaram para mim. Eu não soube responder na época. Mas vendo esse ponto de Jesus, hoje eu vejo. Deus entregou o filho dele. Abraão entregou seu filho a Deus. Aquilo que era mais importante para ele. Porque ele confiava em Deus. Subindo ao monte, levando o filho. O filho pergunta para o pai, pai, cadê o sacrifício? O que Abraão responde? Deus proverá.
Abraão, ele não só entregou, sabe o que é ter fé? Não é só entregar o que eu tenho. Não, vou entregar então o que eu tenho mais de importante para Deus. Não. Abraão entregou porque ele sabia do poder de Deus. E ele não só sabia, como ele considerou que Deus era poderoso o suficiente para ressuscitar Isaac. Ele poderia ter matado Isaac e ele sabia que Deus poderia ressuscitar Isaac. Ele sabia que Deus poderia prover outro sacrifício, ele sabia tudo, ele confiou em Deus. Ele tinha noção do seu poder e ele confiava no poder de Deus. Sabia que Deus jamais falharia. E, mais uma vez, eu pergunto isso para mim. Quantas vezes eu duvidei de Deus? Querendo ou não, no fundo, o que muitas das vezes eu acreditava é que Deus ia falhar comigo. Porque no fim, pequena fé envolve muito isso. Basicamente é crer que Deus vai falhar comigo. E acabo tendo por eu mesmo tentar resolver. Consequência? Ansiedade e preocupação. Portanto, medite no amor de Deus. João 1, 1 João no caso, 1 João, capítulo 4, versículo 16. Nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. É uma grande tragédia do crente não conhecer profundamente o amor de Deus, o seu cuidado, a sua ternura. Ele cuida dos nossos detalhes, gente. Mateus 10:30 fala isso. Até os nossos cabelos da cabeça estão todos contados. Será que ele não vai se interessar até pelas minúcias mais insignificantes das nossas vidas? Ele vai. Medite não somente no seu amor, mas medite no seu poder. Ele não é só Deus. Ele criou tudo. Ele sustentou tudo. Ele governa tudo. Salmos 46, versículo 10, está escrito: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sabe o que é aquietai-vos aqui e sabei que eu sou Deus? Jesus não está dizendo para você, calma, fique em paz. Ele não está dizendo isso. O que ele está falando aqui é o contrário disso. Ele está dizendo, te aquieta. Para. Desiste. Se rende. Porque eu sou Deus. Ele está falando isso para os que estão em oposição dele. Ele está falando para o povo que se opôs a ele. Ele está dizendo, desiste. Aquieta-te. Porque eu sou Deus. E eu te pergunto, esse Deus não é o nosso Pai? Ele é o nosso Pai. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tá preocupado com o quê? O poder que governa o universo é o mesmo que opera em nosso favor. Efésios 3:20 fala exatamente isso. A gente quer tanto uma coisa, a gente pensa, a gente deseja tanto uma coisa, às vezes a gente faz orações pedindo tanto uma coisa, praticamente como se a gente duvidasse de Deus, pensando, não, eu preciso insistir, eu preciso fazer tantas coisas e tal para que Deus me dê o que eu quero, ou cumpra as promessas dele. O que Efésios 3:20 diz? Que ele, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Enquanto você quer uma coisa, Deus está disposto a te dar muito mais do que você está pedindo. E ainda assim a gente duvida que ele vai entregar aquilo que a gente quer. E diante de todas essas informações,
Diante de tudo que foi citado aqui, eu pergunto agora: não se torna ridículo, ridículo, toda a preocupação que a gente sente? Toda a ansiedade que a gente sente não se torna completamente fútil? Só que ainda não vamos parar por aqui. A preocupação não só significa que a gente não pensa, que a gente não lê a Bíblia corretamente, que a gente não percebe o amor de Deus, mas o problema final da pequena fé. O problema da pequena fé, o maior, é que a gente não aplica aquilo que a gente afirma crer. Diz que crê na salvação. Você vai duvidar que aquela pessoa é salva? Não, eu não duvidaria. Até Jesus está dizendo, beleza, você tem fé. Você crê em mim, crê na salvação. Mas você aplica na sua vida aquilo que você diz crer? Lucas 8. Lucas 8, 23 a 25. Está escrito: enquanto navegavam, ele adormeceu. Aqui está falando dos discípulos no barco. Jesus estava lá, os discípulos de Jesus. Estava uma tempestade. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam um grande perigo. Detalhe, não era qualquer coisa. A própria palavra diz que o perigo era real. Eles estavam passando perigo. Só que agora vem a pergunta que não quer calar. Quem estava no barco? Jesus. Aí a pergunta, vocês acham mesmo que o barco ia afundar com Jesus lá dentro? Acha? Os discípulos foram acordá-lo, chamando: mestre, mestre, vamos morrer. Observe com cautela isso. Os discípulos estavam sem fé naquele momento? Não, eles tinham fé. Tinha. E não podemos até dizer que não era uma fé pequenininha. Era uma fé ainda pequena, mas não era pequenininha. Tanto que a primeira coisa que eles fizeram foi ir até o mestre. Falar: mestre, mestre, e agora? Vamos morrer. Talvez a gente pense, atitude linda, né? Eles foram até o mestre pedir ajuda. Mas olha a resposta do mestre. Onde está a sua fé? Jesus não estava dizendo que os discípulos não tinham fé. É quase como se a gente pudesse traduzir da seguinte forma: ei, você, eu sei que você tem fé. A sua fé está aí. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Cadê ela? Eu não estou vendo. Eles não aplicaram a fé diante do medo que eles estavam sentindo. Eles se deixaram tomar pela tempestade, pela circunstância, pelo medo, ao invés de aplicar a fé que eles tinham naquela situação. Você possui fé? Ok. Mas cadê ela quando aparecem as suas tribulações? Quando aparecem as suas ansiedades, suas preocupações, cadê sua fé? Isso essa ansiedade, essa preocupação toda é incompatível para alguém como posição de filho de Deus. Para alguém com tantas promessas, que nós temos muitas promessas. Nós somos filhos de Deus, repleto de promessas para nós, cheio do amor do Pai, com o poder do grande eu sou do nosso lado. Por isso que eu digo, é incompreensível um crente sofrer de ansiedade e preocupação, considerando tudo isso.
O crente não tem direito nenhum de viver dominado pela ansiedade e preocupação. Porque isso é uma desonra contra Deus. Isso contradiz sua posição de nosso Pai, posição de poderoso. Isso contradiz o seu amor por nós. Quase como se a gente dissesse, eu sei que seu amor é grande, mas eu não confio nele. Isso revela pequena fé. Então, exercite sua fé. Pense biblicamente. Medite nas promessas, busque as promessas de Deus e você vai notar muitas. Aplique a verdade e pare de viver governado pelas circunstâncias. Lição da aula de hoje? Não basta possuir fé. É preciso aplicá-la na nossa vida. Como que a gente pode crescer essa fé? A minha fé é pequena. Como que eu posso tornar ela grande? Esse é o assunto da nossa próxima aula. Vamos orar para finalizar essa aula de hoje. Senhor meu Deus, Pai, graças te damos por tudo. Eu só tenho te louvar, te agradecer e exaltar o teu santo nome, Pai. Obrigado por mais uma lição, Pai. Nos perdoe, Pai, pelos momentos em que nós tivemos pequena fé. Nos perdoe, Pai, por sermos homens de pequena fé. Nos ajude, Pai. Aumente nossa fé. Nos ajude a ter mais fé, Pai. Nos ensine a ter mais fé. Para que a gente venha se aproximar cada vez mais e mais e mais de Ti, Pai. Para que a gente venha se regozijar nas tribulações. Que a gente venha ter bom ânimo, Pai. E crer que verdadeiramente que Tu vencestes o mundo. Nos ajude a crer nas Tuas promessas. E que toda ansiedade e preocupação está repreendido. E que agora nós seremos criaturas novas, filhos de Deus, dignos do teu amor, fiéis a ti, próximos de ti. E que a gente venha reconhecer o teu poder cada vez mais, Pai. E assim te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.